porque agora eu vou falar sobre uma pesquisa online realizada aqui no estado, com mais de 900 pessoas de vários níveis sociais, que revela a percepção e a opinião do sergipano com relação à quarentena. Foram feitas perguntas sobre saúde, isolamento social, lockdown, gestão, economia. Eu vou entrevistar agora uma das participantes dessa pesquisa, a médica Paula Sabe. Boa tarde, doutora. Ricardo. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa. Como foi feita? Ela foi agora recentemente? Recentemente, a gente está lançando ela hoje. Ela contemplou, né? Foi de 27 de maio a 2 de junho. A gente demorou um tempo fazendo análise dos dados. Fizemos uma parceria, a gente, com a Você Vale Comunicação e com o Ícaro Barreto, que é um estatístico bem tradicional aqui da cidade, para tentar entender o que a sociedade está percebendo do combate, do enfrentamento ao coronavírus. Será que quem são as pessoas, quem são os sergipanos? Eles são a favor do isolamento, eles não são? O que eles sabem, o que eles estão entendendo dessa bagunça toda? Porque essa epidemia veio e chacoalhou todo mundo de uma maneira muito rápida e muitas ações tiveram que ser tomadas sem o planejamento adequado e impactaram a vida de todo mundo. Como que as pessoas estão recebendo, né? A gente vê muitas críticas em relação à baixa taxa de isolamento, mas as pessoas sabem qual é a importância, eles participaram dessa decisão? Doutora, a gente separou, a pesquisa é grande, até complexa, então a gente separou pelo menos alguns pontos dessa pesquisa. Esse aí sobre o isolamento social, né? É a estratégia que está sendo utilizada em todo o mundo. O que revelou a pesquisa ao perguntar aos sergipanos sobre o que eles sabiam sobre isolamento social? A pesquisa mostrou para a gente que a maioria das pessoas concorda com o isolamento social. Mas a gente vê aqui ó, que 56% concorda, mas acha que o retorno ao trabalho já deve ser planejado. Então, existia um medo e uma imposição muito grande que esse isolamento fosse realizado sem uma perspectiva a médio prazo de que o retorno ao trabalho fosse voltar. Mas o que a gente fez, na época que a gente fez, já faz 2 semanas, a gente ainda não tinha esse plano de retomada, já estava nítido que as pessoas concordam com o retornar ao trabalho, e acham que isso é importante. Esse fato foi sobre o isolamento. Agora, o outro que a gente vai mostrar é sobre se as pessoas estão fazendo o isolamento social. Então, se você vê aqui dentro da nossa pesquisa, a gente vê que 55% das pessoas falam que fazem isolamento social e que não tem contato com ninguém que seja de casa. Mas quase 40% fala que faz isolamento social, mas encontra amigos e familiares de vez em quando. Então as pessoas não têm certeza como fazer o isolamento social? Para mim, 40% das pessoas que dizem que fazem isolamento, elas não sabem fazer isolamento, elas não sabem o que é o isolamento. E na realidade, se você parar para pensar, eu acho que isso o tempo inteiro foi muito mal trabalhado, os critérios de definição. O que é afastamento social, o que é isolamento social, o que é quarentena, né? Quem que tem que ser isolado? O isolado, a princípio, tem que ser aquela pessoa que está infectada. As outras pessoas vão passar por diversos níveis de distanciamento social. Isso não ficou claro, isso não é claro. E agora eu quero que a senhora me explique, porque eu faço parte dessa população e desde o início a gente recebeu a informação, fique em casa, com minha família. Para mim, isolamento social seria esse. Eu, minha esposa, minha filha, minha sogra, minha mãe. De vez em quando uma tia minha ia lá falar com a mãe. Isso daí é isolamento social? Então, assim, essas definições, elas foram criadas para a epidemia de influenza em 2007. E a gente acabou extrapolando para o coronavírus, porque parece que não deu tempo da gente fazer a definição do que seria a estratégia de afastamento especificamente para o coronavírus. Então, quando você fala, eu vou fazer isolamento, você vai isolar uma pessoa que está doente. E você vai isolar os contactuantes dessa pessoa que testaram positivo. Então, o ideal é você identificar quem é a pessoa doente, você fazer a testagem de todo mundo que teve. Né, você vai fazer o bloqueio dessa pessoa e isolar essas pessoas que possivelmente podem transmitir em casa. O que a gente faz, apesar da gente popularmente chamar de isolamento, é um afastamento. A gente está isolando a nossa família, mas a gente vai no supermercado fazer compra. Então você não está isolado, você está afastado. Então existem níveis, alguns estados, alguns autores publicaram o que deveria ser feito em cada um, mas o que a gente vê é que é muito difícil a gestão definir isso e conseguir comunicar isso para a população. Então, quando você fala que você espera que a população se isole, quando o gestor fala a população não está se isolando, 40% não sabe o que eles têm que fazer. A gente começou muito cedo esse isolamento aqui em Sergipe, por exemplo. A gente começou no 17, eu acho que 17 de março. Se eu não me engano. É difícil a gente analisar, acho até assim, injusto a gente fazer análise retrospectiva, porque quem toma a decisão, ela toma a decisão naquele momento. E eu entendo a decisão que foi tomada naquele momento, que foi uma decisão de muito pavor,
porque chegou, né, e chegou bravo em São Paulo, a epidemia já começou bem bruta em São Paulo, e a gente tem geralmente um reflexo muito rápido. Então hoje a gente, apesar de ter uma curva ascendente, a gente não está colapsado, você não vê o que a gente viu nos outros estados. Eu acho que parte disso pode ser porque a gente começou cedo. Talvez a economia tenha sofrido mais e hoje a gente vê que as pessoas estão assim extenuando, né? Faz 3 meses que a gente está em isolamento, mas talvez essa curva esteja desta maneira ainda tolerável justamente porque a gente começou a isolar antes. Durante esse período, eu queria que voltasse o outro gráfico sobre lockdown para a gente até falar. A gente falou muito de lockdown, isolamento social e lockdown. Qual a diferença? O isolamento, então, se A pesquisa também tratou sobre seguir isso, né? a risca, o isolamento é aquele que você faz com as pessoas que estão infectadas, que você vai deixar eles completamente isolados. Tá? O afastamento é aquilo mais ou menos do que a gente estava fazendo. E o lockdown é quando você obriga esse afastamento com medidas coercitivas, ou seja, o Estado vai te obrigar a fazer este afastamento. Sim. Ele não vai permitir que você ande na rua, ele não vai permitir aglomerado, você pode ser punido, você pode ser preso. Então, assim, é uma medida de afastamento extrema. E o que diz a população aqui sobre esse Quando a gente lockdown? Pergunta sobre o lockdown, a gente vê que 54% é a favor. Mas quando a gente vai cruzar os dados, a gente vê que as pessoas que são a favor são as que têm mais baixa renda e as que mais apresentam desinformação sobre a doença. Entendi. Então, provavelmente, eles não interpretam, eles não conseguem entender o que é o lockdown, que é você realmente ficar preso dentro de casa. Entendeu? Vamos passar para o outro slide aqui da pesquisa, que fala agora sobre economia. 40% da população depende da economia informal. Esse dado de 40% é o dado do IBGE e isso foi bem correspondente à nossa pesquisa, mostrou que dos nossos entrevistados, 33% eram trabalhadores autônomos. E isso é muito importante porque a maioria da população é autônoma e são os diretamente impactados pelas medidas de isolamento, afastamento, enfim. Essa opção que foi a mais lúcida, a princípio, para se combater a epidemia. E a gente vê que quanto mais a pessoa trabalha como autônomo, mais ela considera a economia importante. E quanto mais a pessoa tem ou é sugestivo de alguma doença e considera a saúde mais importante, mais ela acha que a economia informal não necessariamente tem importância. Sabendo que 40% da população sergipana depende da economia informal. Na nossa pesquisa deu 33%, o IBGE fala 40%. Vamos para o próximo slide aqui. É uma pesquisa bem complexa, mas muito interessante. Eu acredito que você que está acompanhando em casa está tirando muitas dúvidas com relação a isso. Serviço médico. Muito se falou nesse período, vamos ficar em isolamento social para que os governos, as prefeituras, preparem e as unidades de saúde que não entrem em colapso. O que é que a pesquisa trouxe? Olha, para mim, eu sou médica, então para mim esse é um dado de extrema relevância e ele mostra para a gente como a gente tem que ter um olhar mais para frente. Do mesmo jeito que eu acho que é complicado olhar para trás, eu acho que é fundamental a gente olhar para frente neste momento. Aqui mostra que 70% das pessoas não estão fazendo consultas médicas. Tá? Então, a gente tem na nossa amostragem, 25% das pessoas têm doenças, comorbidades como hipertensão, diabetes e câncer. E, no geral, 70% não estão fazendo consulta médica. Isso quer dizer que, assim, essas pessoas, elas continuam doentes, elas continuam com a comorbidade e elas vão se agravar, porque elas vão perder o controle. E aí é importante ver no decreto que começou a entrar em vigor, né, que foi publicado anteontem, se não me engano, do governo, eles colocam e eles recomendam à população que só procurem o serviço médico em caso de urgência. E isso, para mim, dentro do decreto, que eu achei bem razoável, me chamou muito a atenção. Eu acho que ele precisa ser revisto com urgência, porque as pessoas que têm doenças crônicas, elas têm que ser consultadas, elas têm que ser controladas, senão elas vão morrer das doenças crônicas, não do coronavírus. Então, a gente tem que permitir que o sistema de saúde atenda às urgências, atenda os coronavírus e atendam os pacientes que têm doenças crônicas. Rapidamente, nós temos hoje leitos de UTI suficientes para atender tanto Covid quanto outras doenças? Confesso para você que eu tive dificuldade em levantar um número de leitos de UTI que a gente tinha antes da epidemia de coronavírus. E eu tenho dificuldade em definir ainda, pelo que é publicado, o que é leito exclusivo para coronavírus e o que é leito em geral. O que a Associação Brasileira de Medicina Intensiva recomenda é que a gente tenha de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. A gente teria que ter, no mínimo, para todas as doenças, 220 leitos de UTI. Inclusive Covid? Não. Outras doenças. 220 mais o que se abriu para Covid. Então, o mínimo que o Estado tinha que trabalhar, pelas diretrizes da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, é que a gente tivesse 220 leitos. Eu, particularmente, acho bem difícil que a gente tenha
tenha saído de 220, mas é um número que a gente precisa ter isso bem claro na cabeça. Principalmente quando você usa o indicador de 70% para poder dar o start da retomada econômica. Perfeito. Para a gente encerrar essa última slide da pesquisa em relação ao comportamento dos governantes, o que diz? Aqui a gente tem um número de 70% das pessoas que não se sentem seguros e não confiam na tomada de decisão da gestão. Então, assim, eu entendo o gestor no sentido de que é difícil fazer uma tomada de decisão racional e baseada em muitos números, muitas informações, porque muitas vezes a gente não tem. Mas não tem como você isolar a sociedade da sua tomada de decisão. Então, a sociedade tem que ser ouvida e, para mim, o grande resumo dessa pesquisa é isso. A sociedade não está participando das decisões e não está entendendo em que pé que as coisas estão acontecendo para poder, inclusive, colaborar para que isso aconteça. Perfeito. Entendeu? E ela não pode, desculpe agora entrar, ela não pode ser culpada. Temos uma retomada da economia. Não, a agora. culpa é a gestão e sociedade e gestão. Não tem como um ficar culpando o outro, porque tudo que vier daqui para frente vai ser culpa do binômio. Não tem como você apontar e falar, deu errado porque a população não se comportou. Deu errado porque só a gestão falhou. É um casamento. Doutora Paula Sabe, muito obrigado por sua Obrigada participação. a você, Uma Ricardo, boa tarde. obrigada pelo espaço, a todos os amigos. Obrigada.